quando você está fora do corpo, muitas vezes você tem essa necessidade de tentar entender e comprovar. Deixa eu comprovar. Eu fiz isso várias vezes. Algumas vezes eu consegui, outras não. Eu vou explicar por quê. Porque você está em outra dimensão, Alexandre. Isso que é complicado de entender. E outra, a gente pensa que é tudo, por exemplo, eu estou voando, eu vou ver um prédio, vou ver um móvel, vou voltar, ou até uma coisa escrita, vou voltar para o corpo e vou lá comprovar. O que acontece na projeção astral? Você não necessariamente estava na dimensão igual à do corpo físico. O mais comum é que você vá para a segunda ou terceira frequência como natural reação de sutilização. Você não consegue ficar, você não tem, entre aspas, densidade para ficar na mesma frequência do corpo físico. Você vai para outra dimensão. Aí qual é o problema disso? É que você vai até um lugar, vê uma coisa e quando volta ela não existe na sua dimensão, ela só existe naquela lá. Esse é um grande detalhe, mas eu já consegui comprovações bem legais que foram, pelo menos assim, eu questionei na época, né? Tem uma época que eu vi um outdoor, eu estava em Salvador, eu morava em Itapuã, eu voei na direção, foi uma experiência que eu tive na direção de Lauro de Freitas. Minha janela era voltada para o bairro de Lauro de Freitas, assim. Aí eu voei por cima, peguei velocidade, dessa mesma forma que você fez, assim. Aí eu fiquei, mesma coisa, preciso confirmar essa experiência, preciso saber, comprovar, sei lá, provar para mim mesmo que é verdade, isso aqui não é loucura, né? Aí eu desci numa pista e tinha um outdoor grandão escrito assim, retirar outros veículos, nossa nova loja em tal lugar, e um número de telefone, que eram até 3 dígitos na época, 326, não sei o que, não sei o que. Voltei, na mesma hora, passei o número 4 vezes na mente, assim, no astral, pensei em voltar para o corpo, voltei e consegui lembrar do número na hora que eu abri os olhos. Anotei imediatamente, esperei amanhecer, mas não tive ansiedade. A ansiedade foi tanto que eu peguei o número fixo lá de casa, não tinha celular nessa época. E liguei, atendeu o telefonante, retirar auto veículos, nossa, a hora de atendimento é tal. É de tal hora, tal hora. Eu mesmo assim entrei em dúvida, porque poderia ter sido meu inconsciente, ter passado em algum momento naquele lugar, e ter gravado aquele número e achado que eu tinha tido a experiência. Mas quando você vai tendo várias assim, você começa a comprovar, cara, e não começa a ter mais dúvidas. E essa coisa de você ter voltado, só para comentar sobre o restinho da sua experiência, você ficou ansioso, o cordão de prata, ele começa a transmitir a sua ansiedade para o corpo físico, que começa a aumentar as reações, quer dizer, a adrenalina e tudo mais, e traciona você de volta. E você vê que interessante, você sabia que ia voltar. Da onde você sabia se era a sua primeira experiência? Você já saiu do corpo outras vezes e ali você sabia. É isso, faz sentido mesmo, faz sentido. Mas então, só para eu entender, você registrou o número do outdoor, e o que você fez depois que você ligou para o número? Eu peguei o telefone fixo e liguei. Era madrugada, aí não tinha atendimento. Atendeu uma secretária eletrônica falando que o horário de atendimento era das 8 às 18 e tal, e atendeu o número. Claro que isso não necessariamente era uma comprovação. Para mim foi, mas eu cheguei à conclusão assim que também poderia ter passado em algum momento ali de carro ou de ônibus e pensado, ter visto inconscientemente aquele outdoor e ter levado em consideração, mas eu não tinha ido para Lauro de Freitas faziam meses, e aquela era uma nova loja, então houve assim, pelo menos uma comprovação interessante. Então nós podemos concluir, Saulo, que para ter a projeção astral, a calma é muito importante, né? A gente manter a coisa assim, seria um fluxo, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, um fluxo natural, porque é uma coisa natural que dá para acontecer com o ser humano. A euforia vai atrapalhar a projeção astral, não é isso? A euforia, o medo, você falou bem, Guru. É algo que pertence à natureza humana. É muito importante falar, quando você fala de paranormal experience, a projeção astral é uma experiência extremamente natural. Ela faz parte do contexto da vida. Não é uma coisa que eu faço e você não faz, como a mediunidade ou uma clarividência ou não. A projeção astral é um fenômeno natural que todo mundo faz. Inclusive, cara, você não teve a oportunidade ainda, é muito interessante. Você sai do corpo e vai do lado, vai na cama de um parente, por exemplo. A pessoa está flutuando assim, uns centímetros dormindo, com o corpo astral dormindo, às vezes em cima do corpo, assim. Ou andando inconsciente, como se fosse
sem percepção, meio com sono dentro da aura, que acontece muito isso, você vê que é algo comum. Aí a pergunta é, por que que as pessoas não lembram? Né? Aí vai dentro desse princípio do atual momento consciencial humano, da euforia que nós vivemos, na agonia emocional que o mundo normalmente está, e a evolução que faz parte do contexto, que aos poucos, inclusive não por acaso, fazendo como canais como esse, o meio, hoje em dia, o assunto está começando a ficar normal. A tendência é que vá tendo uma evolução, isso é sim uma evolução da sociedade espiritual encarnada, porque hoje a gente tem até público, um assunto que há 20 anos atrás, eu estudo esse assunto há muito tempo, era bem menor as pessoas buscando esse assunto. Ah, com certeza. E dá para resolver algumas coisas em projeção astral, por exemplo, se você tem uma briga com alguém, aí você vai projetado astralmente perto dessa pessoa que você brigou, da sua família, estou dando um exemplo qualquer, e aí você vê lá o corpo astral dela e você tenta passar um carinho, uma coisa. Existe essa possibilidade ou não? Existe. E acontece tanto uma coisa como você cair no pau com a pessoa lá fora do corpo também. Continuar brigando lá fora, porque a verdade é que lá fora, isso é interessante, Alexandre, você tá consciente e você acessa o inconsciente, estando consciente. Então, por exemplo, se você gostar de alguém, você vai gostar, vai dar um abraço na pessoa e dizer que ama ela, assim, um irmão, um amigo. Mas se você tiver uma bronca com alguém, a indução das emoções, ela vai fazer com que você fale ou entre dê até um grito na pessoa. Coisas que no físico a gente não faz. Às vezes você olha uma pessoa, você não gosta dela, você fica meio quietinho, né? Lá fora essas coisas não acontecem, mas sim, muitas vezes, uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea é o autodesassédio ou a resolução de situações assim, de proximidade com pessoas. Mas aí, assim, você vai trabalhar num nível astral. Então, vamos lá, você teve um debate com alguém lá no astral. Você sabe disso. Talvez a pessoa não, mas ela sente energeticamente isso. Como é que fica essa questão? Às vezes ela não lembra, né? Mas aí é que tá. Você sabe qual é uma das maiores técnicas dos espíritos? É pegar a gente dormindo perto do corpo. Eles chegam, tanto dos mentores, como dos outros espíritos que não são muito legais. Uhum. Eles se aproximam enquanto você está deitado. Quantas vezes você não acordou com alguém falando alguma coisa, com a sensação de estar ouvindo uma coisa, ou com uma ideia de uma resolução que você não sabia de onde vinha, Entendi. Só aconteceu na hora que você estava deitado. Porque o fato de você não lembrar consciencialmente o que foi falado não quer dizer que você não processa no dia a dia depois. Então, se eu tiver uma ideia, eu vou falar, tivemos uma ideia. Com certeza alguém lá de cima me ajudou, já posso falar no plural. Muitas vezes. A gente não tem noção do quanto isso, e muitas vezes não só é ajudado, como também prejudicado. Sensações que nós sentimos que a gente não é nossa. Você acorda, quantas vezes você foi acordar, acordou destruído, velho? Ou acordou muito melhor? Com certeza. Pois é.